Nesse sentido, eu tenho a flexibilidade e tenho o alongamento, tá? Alongamento é uma ação sofrida pelo músculo esquelético. Flexibilidade é uma capacidade física. Então, toda vez que eu estou fazendo flexibilidade, eu estou alongando. Mas nem toda vez que eu estou alongando, estou tendo flexibilidade. E aí eu vou trazer critérios hoje muito sólidos para diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Qual que é a grande dificuldade que nós, professores de educação física, temos? Nós temos uma dificuldade de diferenciar uma coisa da outra. E aí eu trouxe critérios muito sólidos para quando o cara vier te encher o saco, você dá na lata, né? Você fala, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou provar para você que alongamento é uma coisa e flexibilidade é outra, tá? Nós vamos discutir muito isso ainda hoje, tá? Então, nesse sentido, tá? Quando eu falo em flexibilidade, eu quero melhorar a flexibilidade, eu quero melhorar a amplitude de movimento. Então, nós chamamos isso hoje, gente, tá? Alguns momentos eu vou falar flexibilidade e outros vários eu não vou falar a palavra flexibilidade, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar isso aqui, ó. ADM. Tá? Então, hoje o termo usual é ADM, tá? É ADM. Não. Quando você treina em flexibilidade, você melhora ADM, tá? Infelizmente, nós do Brasil adoramos inventar nome para tudo, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala flexibilidade, alongamento, mobilidade. O americano, graças a Deus, ele simplifica as coisas. O americano ele não fica falando alongamento, flexibilidade. Não, o alongamento fala o quê? Stretching. Ok, quero melhorar a flexibilidade, stretching. ADM. Acabou. Agora aqui a gente fica inventando as coisas, né? A gente complica o que deveria ser mais simples. Porque eu fui procurar, eu fiz buscas enormes, né? A hora que você vai para a literatura inglesa, você não fica vendo, mobilidade, alongamento, flexibilidade. Não, stretching. Acabou, né? E aqui essa bagunçaiada, e aí eu tento descomplicar o que as pessoas complicam. Então, qual que é o meu objetivo agora da aula? É descomplicar, beleza? Vamos descomplicar e aprender a montar treino. Né? A gente é campeão em ficar inventando coisa. Né? Então, assim, de tempos em tempos a gente arruma modinha. Por exemplo, né? Nomes da moda agora. O que está na moda? Deloaded. Deloaded. Porra, o que é deloaded? Redução de carga de trabalho. Só que a vida inteira a gente trabalhou com deloaded. Só que a gente não passou para o inglês. Tá vendo? Ou seja, a gente aplica uma semana, um microciclo regenerativo. Isso é deloaded. Né? E aí agora deu o nome deloaded. Outra coisa, quando você aumenta e diminui o volume de treino, qual que é o nome que estão dando para isso agora? Ciclagem. Vamos ciclar o volume. Porra, meu! A vida inteira a gente aumentou, diminuiu o volume, agora deram o nome de ciclagem de treino, deloaded. Né? Ou seja, a gente quer passar para o inglês, a gente quer começar a inventar moda, né? Sendo que é fácil, ó, vamos estudar o fenômeno e vamos inventar menos nome. Mas vamos lá. Então, quando eu falo flexibilidade, eu falo amplitude máxima de movimento, melhorar a minha ADM. Já quando eu alongo, o que eu quero? Manter flexibilidade e uma amplitude aceitável do movimento. Então vamos diferenciar uma coisa da outra. Vamos lá. Fisiologicamente, a diferença entre alongamento e flexibilidade. Vamos lá. Quando eu falo em articulação, quando eu alongo, eu não quero forçar a articulação. Já quando eu faço flexibilidade, eu forço a articulação no limite. Tá? E aí, já vamos lá, já vou dar um spoiler, beleza? Já vamos começar a diferenciar flexibilidade e alongamento? O pesquisador hoje mais respeitado no mundo é um canadense chamado David Ben. Flexibilidade. Hoje ele é o cara, tá? Felizmente eu tenho algumas publicações com ele, é um cara muito gente boa, né? Fácil de conversar, e ele criou uma escala para identificar a flexibilidade e alongamento. Então vamos lá. De novo, agora eu vou pegar o nosso amigo Viga aqui, né? Não é Ezequiel, tá? Vamos lá, dá as mãos para mim agora. Vamos lá, olha o que eu vou perguntar para ele. De 0 a 10, qual o seu desconforto? Não é percepção de esforço e não é dor, é desconforto. 0 a 10. 3.
De 0 a 10. 7. De 0 a 10. 9. De 0 a 10. 9. Beleza. Ó, chegou no 9. Tá? Eu não judiei tanto para não chegar no 10. O que eu utilizei com ele? Amplitude de movimento. Eu usei a famosa PSD. O que é PSD? Percepção subjetiva de desconforto. Tá? Então, essa escala foi criada pelo professor David Byrne. Nós utilizamos essa escala em vários estudos no mundo. Tá? Então, por exemplo, eu orientei até um mestrado recentemente, e nesse mestrado nós fizemos o FST7. Nós fizemos alongamento entre séries. E nesse alongamento entre séries, não foi simplesmente alonga Deus dará. Nós utilizamos essa escala, a PSD. Então, para cada alongamento que a gente fazia entre cada série, eu perguntava de 0 a 10 o desconforto, porque eu tinha que comprovar a intensidade do treino de flexibilidade. Tá? Então, o que eu fiz aqui primeiro com Ezequiel? O Ezequiel, primeiro de 0 a 10, ele falou que foi um 2, um 3. Ok, baixíssima intensidade. Já quando eu trabalhei ali em altíssima intensidade, ele chegou no 9. Então, quando a gente trabalha com intensidades acima de 6, 7, 8, 9, 10, o que eu estou fazendo? Essas altas intensidades, eu estou conseguindo gerar deformações plásticas e elásticas. Ó, em ligamentos, ó lá, encontram-se quase que totalmente. Pensando em proteínas contráteis, miosina, quitina, tropamiosina, troponina. Estiramento máximo. Então, para que eu possa realmente garantir que eu estou gerando deformações em tendão, em ligamento, em tecidos moles, em músculo esquelético, eu preciso de uma intensidade. Então, agora eu tenho parâmetro. Ó, eu vou trabalhar alongamento com a Cinti, né? Tá vendo? Eu guardo o nome de tudo, menos de aluno. Com a Cinti. Opa, vou trabalhar numa intensidade de PSD de 3 e 4, de 5. Estou alongando. Tá? Eu não estou trabalhando com uma intensidade que gere tanta deformação. Ó, hoje eu pego a Cinti e falo, Cinti, vamos trabalhar flexibilidade. Então hoje, vem cá. Vai sofrer. Sofreu ali, agora vai sofrer. Fica de costas para mim, por favor. Das mãos. Aí. Vamos lá. De 0 a 10. 6. E agora? 8. Ó, então agora eu estou trabalhando a flexibilidade dela. Porque o desconforto dela de 0 a 10 está em 8. Pronto. Eu estou provando que eu estou tentando deformar tecidos. Ligamento, músculo esquelético, né? Então, aqui eu fiz um trabalho de flexibilidade com ela. Pronto. Tá? E aí, quando a gente fala assim, pode ou não pode alongar antes a musculação? Olha o abismo do que a gente está falando. Quando eu estou falando em flexibilidade, olha o que eu fiz com os dois aqui. É diferente daquele alongamentinho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... vá merda. Né? Então, até aquela pergunta que fala assim, mas posso alongar antes da musculação, não vai atrapalhar a força e tal? Nós vamos discutir isso hoje. Né? O senhor usou aí a percepção acima de 8, 9, 10, que é o esforço maior. É a intensidade de esforço. Eles começaram a sentir por volta de 8 e 9. A dor. Não, desconforto, não é dor. Desconforto. Não, ela chegou no 8 e 9. Eu poderia muito bem chegar no 7. Entendeu? Então, assim, para trabalhar a flexibilidade é acima de 6. Então, se ela falar para mim 7, opa, maravilha. Se ela falar 8, maravilha. Se ela falar 9, maravilha. Beleza? Tá? Professor, pode falar. nós temos uma dúvida aqui do Alisson. Ele fala assim, podemos dizer que os efeitos do alongamento são agudos e da flexibilidade são crônicos? Sim, tá? Não tenha dúvida, tá? A flexibilidade é algo crônico, tá? Na verdade, eu tenho uma resposta aguda do treino de flexibilidade e tenho uma resposta aguda do treino de alongamento, que é o que nós vamos discutir daqui a pouco aqui, ó. Que é a próxima tabela que eu vou colocar aqui, ó. Aí. Porque olha só, eu vou ter uma resposta aguda
ao treino de alongamento. E eu também vou ter uma resposta aguda ao treino de flexibilidade. Os dois têm. Só que quando eu faço um treino crônico de flexibilidade, eu quero ganhar amplitude de movimento. Tá? Então a gente já está começando a dar meus bois. Tá? Flexibilidade não é tudo a mesma coisa. Então eu utilizo uma escala chamada PSD. Tá? E aí agora eu vou ter que falar na primeira pessoa. Tá? O primeiro livro no Brasil a falar da PSD sobre flexibilidade é o livro que eu escrevi junto com o professor Paulo Marchetti. Nós colocamos isso. Né? Ó, para trabalhar flexibilidade não é só alongar, tem uma intensidade mínima para isso. Né? Proposto pelo professor David Ben, né? Que é uma escala de 7, 8, 9 e 10. Né? Quando eu estou pensando agora em metodologia, tá? Alongamento e flexibilidade, utilização no aquecimento, eu posso usar o alongamento no aquecimento? Sim. Poder é uma coisa, dever é outra. Tá? Então, posso ou devo? Tem até um artigo muito legal que acabou de sair discutindo isso. Posso ou devo alongar antes da musculação? São perguntas diferentes. Se você me perguntar, posso alongar antes da musculação? Posso. Devo alongar? Não necessariamente. São coisas diferentes. Né? Então tem muita gente que fala assim, não pode alongar. Como não pode? Baseado em quê? Alongamento é uma coisa, flexibilidade é outra, tá? E aí eu vou quebrar a cara, tá? De quem fala que não alonga. Sabe por quê? Olha só, quando você vai na musculação e fala para o seu aluno, a primeira ou segunda série, nós vamos colocar pouco peso e vamos fazer amplitude máxima. Você pega o supino, põe pouco peso e fala, traz a barra até o peito. O que você está fazendo? Um alongamento excêntrico. Então você está utilizando de diferentes meios e métodos para alongar o músculo. Você está fazendo um alongamento do peitoral, mas não um alongamento convencional. Você está utilizando recurso externo. Porque o que é ação excêntrica? Ação excêntrica é um alongamento ou estiramento do sarcômero. Então, quando você vai lá e manda o cara agachar com pouco peso ou sem peso, e ele agacha com a bunda no chão, você acabou de fazer um alongamento excêntrico do quadríceps. Beleza? Então, tem gente que fala assim, não, mas eu não alongo para fazer musculação. Ah, você não alonga? O que você faz então? Não, eu vou lá, a primeira e segunda série, eu coloco pouco peso e faço amplitude completa. O que você acabou de fazer? Você acabou de alongar. Só que você fez um alongamento com carga excêntrico e pouca carga. Então existem diferentes meios e métodos para você ganhar amplitude de movimento. Então se eu tenho, por exemplo, um aluno vagabundo, preguiçoso e que não quer ganhar amplitude de movimento, o que você pode fazer? Você pode utilizar a própria musculação como estratégia metodológica para ganhar ADM, tá? Usando a própria musculação. Então a gente pode usar da musculação para ganhar amplitude. E eu vim de uma geração de 1900 de Jesus Cristo que viveu a vida inteira falando assim, porque a musculação deixa leite travado, porque a musculação faz você perder amplitude de movimento. E hoje mudou. Hoje nós comprovamos, tem literatura para isso, mostrando que eu posso usar a musculação como estratégia metodológica para ganhar amplitude de movimento. A própria musculação. Né? Agora, o grande problema que a gente enfrenta é, o cara chega lá para a Cindy, tudo encurtado. O cara nunca fez musculação, tudo encurtado. Aí, a Cindy vai lá e bota o cara para agachar. Só que o cara não sabe agachar. Então, o problema número 1, ele não tem técnica. No problema número 2, ele está com puta monte de encurtamento. Ele tem encurtamento do flexor do quadril, tá? Então, flexor de quadril está uma merda. Joelho, pouca amplitude. Tornozelo, tendão calcâneo dele, parece uma viga, né? Glúteo dele piriforme, tudo encurtado. Aí o que acontece? Ele vai lá, faz o agachamento curtinho. Técnica ruim, tudo encurtado. Aí o que ele faz? Ele começa a treinar, aí ele começa a colocar peso. Só que ele está tudo encurtado. Aí ele vai lá, machuca a lombar. Aí machuca a lombar, chega no ortopedista e fala, machuquei a coluna. Aí o cara fala, o que você está fazendo? Agachamento. O ortopedista fala, tá vendo? Eu não falei que agachamento machuca? Pô, coitado do agachamento. O agachamento é o movimento natural do ser humano. O ser humano nasceu para agachar.
O que acontece é o seguinte, o cara chegou cheio de encurtamento, ele não tinha boa técnica, aí o que ele fez? Ele continuou potencializando o movimento curto. O que o professor deveria ter feito? Vamos usar o agachamento sem carga ou pouca carga e usar o próprio agachamento como uma estratégia para ganhar amplitude de movimento. Só que mesmo não colocando carga, você vê que o cara só agacha até 90. Opa! Então, mesmo não colocando nada de peso, o cara tem uma limitação violenta. Então, o que nós temos que fazer? Em paralelo ao trabalho para ganhar amplitude usando o próprio agachamento, nós vamos ter que fazer trabalho adicional para ganhar flexibilidade. Então, nós vamos trabalhar esse gastrocnêmio nós vamos trabalhar esse tibial anterior, nós vamos trabalhar o quadríceps, o posterior. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que trabalhar essas articulações para serem deformadas. E, em paralelo, nós vamos a cada treino, com um pouquinho peso, fazendo o cara agachar mais e mais e mais. A hora que o cara tiver com uma boa técnica no agachamento, agachando com a bunda no chão, agora eu estou pronto para colocar carga. Agora eu posso colocar carga, porque agora ele tem boa técnica, agora esse cara tem boa amplitude. Então, o que acontece? O ser humano, na grande maioria, já tem encurtamento. Aí a gente quer pegar um exercício que precisa de grande amplitude de movimento, por exemplo, a gente pega, por exemplo, exercícios que têm dominância de quadril. Só que os exercícios que têm dominância de quadril, o cara não pode ter encurtamento dos flexores de joelho, não é? Só que aí o cara tem encurtamento violento. Aí ele vai lá e machuca. Então a pergunta que eu faço, é o exercício que machuca ou a seleção equivocada de exercício que está o problema? Então o problema está na seleção do exercício. Então aquele exercício não está apropriado para aquele aluno naquele momento, né? Então vamos lá, continuando. Então aqui eu estou falando que eu posso aquecer com alongamento, não que eu deva. Então, por exemplo, quando eu utilizo os exercícios da musculação como estratégia para alongar essa musculatura, eu estou alongando. Eu só não estou usando os alongamentos convencionais. Aí, execução pós-treino de força. Agora são exatamente 2h56. Para as 2h56, eu vou falar a palavra sim. Por quê? Porque eu estou louco? Não. Porque daqui a um tempo, daqui a alguns minutos nessa aula, eu vou mudar minha fala. Não porque eu estou louco, porque eu vou construir um raciocínio com vocês. Tá? Então, para as 2h56, isso é verdade. Até as 4 e pouco não vai ser. Aumento da mobilidade, a risco de distensão? Não. Flexibilidade, sim. Então, da mesma maneira que eu posso machucar fazendo musculação, eu posso machucar fazendo flexibilidade. Então, eu pego a Cindy aqui e vou lá e busco o 10, que seria como se fosse, na musculação, uma falha. Né? Pô, mas e se eu machucar o tendão, o ligamento dela? E se eu estirar o músculo esquelético, além das propriedades elásticas do músculo? Eu posso gerar um estiramento violento nela. Aí eu falo assim, Cindy, você machucou? Fazendo o quê? Musculação? Não. Treinando flexibilidade. Então, da mesma maneira que eu machuco fazendo musculação, eu também posso machucar fazendo flexibilidade. Aqui, aumento da mobilidade articular. Alongando não dá. Né? Então, aquele cara que fala assim, eu não sei porque eu não melhoro a flexibilidade. Eu alongo todo dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vá merda. Isso aqui nada é a mesma coisa. Isso aqui não vai fazer eu gerar as deformações que eu quero. Já o trabalho de flexibilidade, sim. Evita a formação de nodosidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estou cheio de nodos nas costas? O trabalho de alongamento e flexibilidade pode ajudar a diminuir a nodosidade. Tá? Preferencialmente trabalhar em sessão especial. Não. O que é preferencialmente treinar em sessão especial? É eu destinar uma aula, uma sessão de treino só para aquilo. Eu preciso destinar uma aula só para alongamento? Não. Mas eu posso, a palavra posso, não devo, eu posso, se eu quiser, se estiver dentro da minha organização de treinamento, eu posso fazer um treino de flexibilidade. E princípio da aplicação da sobrecarga, não quando eu alongo, e sim quando eu faço flexibilidade. São coisas diferentes.